Olá a todos, bem-vindos a mais um 7 Minutos. Hoje, se estiverem a ver no dia em que este vídeo foi lançado, é dia 10 de junho. Como vocês sabem, hoje é feriado nacional em Portugal, dia de Portugal, de Camões e das comunidades. É um dia que tipicamente é em Portugal e pelas comunidades de imigrantes portugueses que temos espalhados por um mundo de fora. É um dia em que se assinala um bocadinho do nosso orgulho nacional, também a questão da lusofonia, da língua portuguesa. É um dia que tem muito esta conotação do orgulho de ser português, naturalmente. Bom, mas hoje gostava de falar não da parte de Portugal, mas da parte de Camões. É verdade, dia de Portugal e Camões, e também das comunidades portuguesas, naturalmente. Mas é engraçado porque o dia de facto começa por ser um dia de homenagem a Luís de Camões, porque foi precisamente no dia 10 de junho de 1580 que o escritor português falece. Portanto, nós comemoramos a data do falecimento de Luís de Camões, que é alguma coisa já vem desde o nosso rei Luís I, em que celebrou, salvo erro, os 300 ou os 400 anos. 400 não pode ser, os 300 anos da morte de Luís Vaz de Camões. Bom, eu gostava precisamente hoje de pensar alguma coisa acerca de Camões. Como nós sabemos, Camões foi um dos grandes escritores europeus da Renascença. Os Lusíadas é das obras mais importantes de toda a Europa daquele período. Camões destacou-se muito por causa daquela obra, mas naturalmente nós também conhecemos que Camões teve outras obras, nomeadamente sonetos, obras de poesia que captam muito da sua personalidade, do seu estilo de vida, das suas crenças, e ele tem precisamente muitas dedicadas à Bíblia, ao cristianismo e à maneira como ele via a Bíblia e o cristianismo. E hoje precisamente gostava de falar de um desses sonetos, que é o soneto número 96, que é relativamente desconhecido pela maioria das pessoas, mas que os cristãos evangélicos têm tendência de o conhecer pela forma como ele termina. Então vamos ler o soneto número 96 de Luís Vaz de Camões. Verdade, amor, razão, merecimento. Qualquer alma farão seguro e forte, porém, fortuna, caso, tempo e sorte têm do confuso mundo o regimento. E feitos mil resolve o pensamento, e não sabe a que causa se reporte, mas sabe que é mais do que vida e morte, que não o alcança o humano entendimento. De outros varões darão razões sumidas, mas são experiências mais provadas, e por isso é melhor terem nunca visto. Coisas há e que passam sem ser queridas, e coisas queridas há sem ser passadas, mas o melhor de tudo é crer em Cristo. Ou seja, Camões tem aqui um soneto em que ele medita muito acerca da futilidade das coisas, não é? Ele começa por dizer que a verdade, o amor, a razão, o merecimento são coisas importantes e relevantes e que trazem segurança a qualquer uma das pessoas, mas depois no meio de toda esta ideia de que há a verdade, o amor, a razão e o merecimento aparece a fortuna, o acaso, o tempo, a sorte, ou seja, no meio de toda aquela linha que nós gostamos e certinha e direitinha e previsível da vida, aparecem coisas aleatórias que completamente desfazem tudo o que era previsível e o que era certo. Eu tenho a certeza que muitos de vocês já estiveram nessa posição em que parece que fizeram tudo direitinho, que estava tudo planeado, tudo como deve ser, e de repente um acaso qualquer, uma coisa qualquer que surge, um imprevisto, a destrói muita coisa do que está planeado. E Camões está a dizer que podemos raciocinar muito acerca das coisas, podemos tentar chegar a muitas conclusões acerca das coisas, mas no final de contas há muita coisa aleatória para nós prevermos. Então, o melhor de tudo, o melhor no meio desta confusão é crer em Cristo, crer em Jesus Cristo. É esta a conclusão que Camões chega. Naturalmente, quem conhece a vida de Camões percebe que, de facto, estas palavras que ele tem não se coadunam com a vida que ele viveu. Temos de ser honestos e sinceros, Camões escrevia melhor do que o que vivia, digamos assim. E quem está familiarizado com a Bíblia entende claramente que onde é que Camões foi inspirado para escrever este soneto. Embora não tenhamos dados biográficos da inspiração do autor, é perceptível a quem conhece a Bíblia que Camões foi se inspirar ao livro de Eclesiastes, um livro do Antigo Testamento que explora precisamente a futilidade que a vida sem Deus tem. Como as coisas são ao acaso, como a justiça parece ser tantas vezes ao acaso, como coisas boas acontecem àqueles que são maus e coisas más acontecem àqueles que são justos. Como tudo às vezes anda à volta de uma série de coisas aleatórias e que parecem que não fazem sentido. E o autor de Eclesiastes
passa 12 capítulos do seu livro a discutir isto e a dizer que no fundo tudo é vaidade, tudo é vão, tudo passa, a vida passa, o que é que tem de facto valor? Mas é engraçado porque o autor de Eclesiastes, que pensa-se tenha sido o rei Salomão, ainda que sem uma certeza, ele acaba com uma conclusão muito engraçada que nos lembra este soneto de Camões, ou melhor, o soneto de Camões é que nos lembra o texto de Eclesiastes, que se encontra no último capítulo, do versículo 11 ao versículo 14. As palavras do sábio são como aguilhões que espicaçam a ação. São como pregos bem fixados. Os melhores estudantes são aqueles que retêm bem a matéria que lhes foi transmitida pelo único pastor. Mas, meu filho, tem cuidado. Não há limite para a expressão de opiniões, pode-se passar a vida a estudá-las, mas acaba-se por se ficar cansado. Esta é a minha conclusão final. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos. Este é o dever de todo o ser humano. Deus nos julgará por tudo o que fazemos, incluindo o que está encoberto, seja bom, seja mau. Ou seja, este autor, o autor de Eclesiastes, no fim de todo o seu estudo, no fim de tudo que ele estudou, tudo que ele meditou, toda a filosofia que ele produziu no seu livro, ele chegou a uma conclusão que Luís de Camões também chegou. No caso do Eclesiastes, estamos no Antigo Testamento, ele fala na pessoa de Deus. No caso de Luís Vaz de Camões, já estamos no período da Nova Aliança, o período do Novo Testamento, se quisermos, ou pós-Novo Testamento, e então ele foca-se na pessoa de Jesus Cristo. Mas, no fundo, a conclusão destes dois filósofos, claro que as palavras de Eclesiastes têm infinitamente mais valor que as palavras do Soneto 96 de Luís de Camões, mas a conclusão é a mesma. No fim de contas, o que é que nós andamos aqui a fazer? Para que é que serve a vida? Por que é que nos cansamos? Se tudo vai dar um acaso, se tudo vai desembocar no nada. A conclusão é uma. Nós estamos vivos por causa de Deus. E a nossa vida faz sentido se vivemos a nossa vida em função de Deus, de Jesus Cristo. Isto é de facto a melhor coisa que nós podemos fazer com a nossa vida. É a melhor coisa que tu podes fazer com a tua vida. Podes passar uma vida inteira a estudar, a meditar numa cadeira de filósofo, a tentar discernir a motivação para fazer aquilo que tu normalmente fazes, porque é que tu trabalhas, porque é que tu te cansas, porque é que tu compras coisas, porque é que tu adquires coisas, porque é que tu crias uma família, porque é que tens filhos. Um dia tudo acaba na morte, que até pode ser hoje num acidente qualquer estranho, esquisito, é tudo aleatório. Mas Deus, no meio desta aleatoriedade, no meio de tudo isto que parece tão ao acaso, Ele é um ponto fixo. Se tu procurares viver para Deus, se tu vives a tua vida focada em Deus, a tua vida não é vã, a tua vida não é ao calhas, a tua vida não é aleatória, mas a tua vida tem um fito. E quer morras, quer vivas, essa vida está nas mãos de Deus. Esta é a convicção e a fé que eu tenho, que a palavra de Deus, muito mais do que Camões, transmitem à minha vida. E se tu queres ter esta convicção, esta paz, esta segurança, que a tua vida não é uma vida desperdiçada, mas é uma vida que está debaixo de Deus e queres fazer com a tua vida o melhor que podes fazer com ela, entrega a tua vida a Deus e a Jesus. Se tiveres dúvidas acerca disso e como é que isso se faz na prática, fala connosco, estamos aqui para te ajudar. Que Deus tenha abençoado com estes 7 minutos, força, e o melhor de tudo é de facto crer em Cristo.